Muito boa tarde. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao professor Martinho Vicente Rodrigues o convite e a oportunidade para partilhar a investigação que tenho em curso e que resultou o ano passado na atribuição do Prémio Empresário Mário Dias por parte deste Centro de Investigação, que aqui lembro e uma vez mais agradeço. Queria também cumprimentar e agradecer à doutora Mónica Estrela todas as diligências que incitou para que esta conferência se realizasse e naturalmente também aos colegas investigadores aqui presentes, agradecendo a presença e a paciência para me ouvir. É naturalmente um gosto muito grande estar hoje aqui perante tantas individualidades de excelência. Cumprimento naturalmente extensivo àqueles que nos acompanham virtualmente à distância. Eu escolhi este tema, como já disse, porque ele constituiu o tema que apresentei ao concurso do ano transato e que acabou por ser galardoado com o Prémio Empresário Mário Dias. Naturalmente que a investigação avançou e, portanto, aquilo que eu trago hoje aqui é o produto daquilo que tenho estado a fazer desde então. Esse texto foi publicado na nossa revista Mátria e, portanto, aquilo que apresentarei hoje aqui será será uma perspectiva sintética dos principais argumentos que então defendia e fruto daquilo que então tenho vindo a investigar, e dizer também que, no fundo, esta investigação resulta de um projeto de investigação internacional que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que acabou de terminar em julho. Portanto, foi um projeto que durou cerca de 3 anos e que tinha como principal objetivo estudar o clero secular no Império Português. O projeto constituído por cerca de 20 investigadores e que, enfim, tinha várias unidades de análise, e a mim coube-me estudar o Congo, os reinos do Congo e de Angola e as relações estabelecidas com Portugal. Portanto, nessa visão de síntese que aqui vou apresentar, naturalmente vou seguir o meu texto para ser disciplinado no tempo. Passaram já muitos anos desde que 2 dos mais célebres historiadores da África da época moderna, Anne Hilton e John Thornton, sustentaram que não há região em África melhor documentada do que o Reino do Congo. As diversas narrativas de cronistas e viajantes são bem conhecidas, abundam, estão suficientemente estudadas, ao passo que a abundância de fontes primárias sobre a África Central resultou em admiráveis coleções de documentos transcritos e, por vezes, traduzidos do latim, destacando-se, entre outras, as obras do Visconde Paiva Manso, António Brásio, Cuvelier, Louis Jardin, Mireille de Corrateau e Willy Ball. Poderia citar muitos mais, efetivamente abundam obras desta natureza. E, fruto disso, a história do Congo e das suas relações com a Europa tem naturalmente atraído a atenção da historiografia. Desde os anos 70 que tem havido um desenvolvimento notável neste campo de estudos. Com base em fontes originais, abriram-se interessantes possibilidades para o estudo da África Ocidental e Central, refletindo sobre o seu lugar na história mundial. No entanto, dependendo da época e da forma como foram lidos e utilizados esses documentos, muitas vezes eles suscitaram grandes debates e não raro algumas polémicas. Uma delas, talvez das mais decisivas, foi a questão de saber se é possível qualificar o Congo, nos inícios da época moderna, como um reino cristão. Durante muito tempo, esta questão ocupou os debates historiográficos, embora seja de estranhar que a fundação de uma diocese portuguesa nesse território em 1596 nunca tenha desempenhado um papel importante nesse debate. Mesmo nas obras mais gerais sobre a Igreja em África,
este tema da criação desta diocese apenas aparece superficialmente. Não pondo em causa, portanto, o quanto tem sido frutuoso este campo de estudos, não queria deixar de notar que alguns temas foram mais desenvolvidos e consolidados do que outros. A historiografia tendeu a preocupar-se mais com a administração política, a escravidão e a presença e a ação das ordens religiosas, muito embora, mesmo nestes domínios, ainda exista muito por fazer. Há, por exemplo, na minha área de investigação, na área de investigação a que me dedico mais, que é a história religiosa e eclesiástica, uma preponderância avassaladora de trabalhos focados no clero regular e na importância da missionação e na catolicização de África, em detrimento dos agentes e das estruturas do clero secular, que foram igualmente importantes nesse processo. Além disso, o estudo das relações entre Portugal e os reinos do Congo e Angola durante o processo expansionista português, sobre as quais tanto já se escreveu, não só negligenciou o pacto confederativo decisivo, excepcional e inédito estabelecido entre os monarcas Dom Manuel I de Portugal e Dom Afonso I do Congo, como tendeu a ver esses contactos numa perspectiva que eu diria binária e hierarquizada, não admitindo a multiplicidade que decorreu da definição dessas políticas imperialistas, onde, na minha perspectiva, ambas as partes concorreram e foram concorrenciais, interagindo, negociando e produzindo impactos mútuos, onde a adesão se misturou com a resistência e, pelo menos do ponto de vista religioso, gerando a apropriação de distintas tradições por afinidades ou convergências, em que, muito embora o que era apropriado pudesse possuir semelhanças ao que deu origem, comportava em si algo novo. E, efetivamente, na historiografia temos já alguns trabalhos que nos alertam para isso, desde logo autores como Miller, McAfee, Anne Hilton, James Sweet, este bastante conhecido e produtor de um artigo que ainda agora gerou uma polémica imensa nos Estados Unidos da América, John Thornton, autor também conhecido, Linda Heywood e Roquinaldo Ferreira, para citar apenas alguns, são, efetivamente, alguns autores dos que mais insistiram nesta questão da catolicização de África e da africanização do catolicismo, mas nenhum deles convencido de que a relação complexa entre assimilação e resistência decorreu do facto de ter sido Portugal a gerir este processo religioso num reino que não lhe estava politicamente subordinado. Principal divergência, devo notar, que tenho com os autores que mencionei. A historiografia veicula a ideia de que, efetivamente, foi o rei do Congo, foram os monarcas do Congo sempre que geriram o processo religioso, e daí a africanização do catolicismo, que foi algo gerido pelas elites congolesas. A minha perspectiva vai um pouco no sentido contrário. Sim, senhor, do ponto de vista político, o território nunca foi subordinado a Portugal, mas do ponto de vista religioso, foi efetivamente Portugal quem controlou, digamos assim, as políticas de evangelização. E é um pouco, no fundo, este argumento que venho aqui hoje trazer, para depois, no fundo, no final, podermos discutir. Portanto, o projeto português de construção de uma cristandade na África subsaariana teve, até à derradeira década do século XV, alguns episódios falhados, como sabemos, até que encontrou, no Congo, condições favoráveis para a sua implementação. Aí dependeu, sobretudo, da prévia conversão das elites locais, através da exploração das rivalidades indígenas e, obviamente, da oferta de proteção. O ponto-chave era a conversão das elites congolesas e, com efeito, nos finais do século XV, após algumas expedições e missões de reconhecimento e negociação, foi possível obter a conversão oficial do rei Nzinga Nkuvu e da sua esposa Nemebanda, que receberam as águas do batismo numa igreja improvisada, de madeira, com os nomes João e Leonor, em homenagem aos monarcas portugueses. Para os portugueses, a dimensão simbólica do ato era clara. Existia agora, na Etiópia, como erradamente se chamava nesta época ao Congo,
um reino cristão onde reinava um rei chamado João. Não o preste João, o lendário rei cristão do Oriente, mas outro João, através do qual se esperava a realização do sonho utópico de cristianizar todo o continente africano. Este projeto verticalizado de conversão tinha como objetivo último o estabelecimento de profundas ligações políticas e económicas entre os dois reinos, firmando-se no pressuposto de que o povo seria obrigado a seguir a religião do soberano. Não obstante a rigidez aparente com que decorreu a conversão dos soberanos locais, o processo de consolidação do catolicismo nesses territórios seria complexo, seria durável e insidioso, bem diferente do modo com que aparece nas crónicas que o referem como um feito notável para os interesses de Portugal, influenciando a historiografia menos atenta à natureza mais estratégica do que religiosa com que ambas as partes encararam a conversar. À natureza não impositiva do processo, que implicou, obviamente, esforços entre diplomacias, e às contrapartidas que implicava para a parte africana, com o reconhecimento da independência dos seus territórios e a garantia de cooperação estratégica no campo militar, comercial, abrindo o reino centro-africano à nova ordem mundial e consolidando a sua preponderância entre os demais. Era absolutamente crucial para Portugal que o Congo fosse oficialmente declarado cristão, uma vez que, como demonstraram, entre outros, Horum Poutring e Katia Antunes, mais recentemente, a solidariedade criada no âmbito do comércio entre grupos que tinham a mesma religião era um aspecto decisivo no início e na manutenção de relações comerciais tão intensas como aquelas que acabariam por ter lugar nos reinos cristãos. Além disso, da parte de Portugal, estas relações tiveram sempre em consideração que a ideia de um monopólio seria viável, considerando que os escravos cristãos não poderiam ser vendidos a não cristãos, o que em parte explicará a prática difusa de os forçar às águas do batismo. Já no que respeita ao lado congolês, também não era menos importante garantir o apoio de uma força externa que reconhecesse e promovesse a sua independência, conferindo-lhe condições de estabilidade política num território suscetível a sedições e a ataques de rivais e potenciando a centralidade que efetivamente já ocupava através da obtenção de recursos e saberes que nenhum outro reino do centro africano possuía, pelo menos nesta época. Não há, quanto a mim, forma mais adequada de ver e compreender este quadro de relações complexo, a não ser através de um ângulo neutro, despido de centrismos. Daí o título da minha comunicação, dilacerar centrismos, no sentido de olhar para estas relações com um espírito aberto, no sentido de perceber a complexidade, efetivamente, que está, digamos, no teatro do estabelecimento destas relações. Bom, o sucesso da primeira leva de contactos, estabelecidos nos finais do século XV, impulsionou, nas primeiras décadas da centúria seguinte, o reforço das relações entre Portugal e o Congo, com o estabelecimento de um pacto confederativo que viria a ter impactos globais, considerando que ele foi, a essa escala, uma base para o estabelecimento de circuitos comerciais transatlânticos e transimperiais, formais e informais, a criação de redes de circulação de informação política e religiosa, o impulsionamento de fluxos e refluxos de pessoas e saberes e a promoção de encontros e desencontros de culturas. Durante o reinado de Dom Manuel I, foram dados passos decisivos para a consolidação do catolicismo no reino congolês. Até à morte do primeiro rei cristão do Congo, Dom João I, ou melhor, após a morte deste primeiro rei cristão, Dom João I, gerar-se-ia uma guerra fratricida. Dos pretendentes ao trono, apenas um era cristão, sinal de que, nestes primeiros tempos, o catolicismo estava circunscrito apenas a uma parte das elites locais. Após o triunfo de Mvemba Nzinga, em 1506, ambas as coroas, portuguesa e congolesa, conceberam políticas e desenharam modos de atuação
tendentes ao reforço dos laços iniciados no consulado anterior. Thornton diz, e eu neste âmbito tendo a concordar com ele, que as reivindicações de Afonso I ao cristianismo podem ter sido mais estratégicas do que religiosas, mas não há dúvidas de que os seus esforços na propagação da fé viriam a ter efeitos a longo prazo. Dom Afonso I, como então se intitularia, faria embarcar para Portugal um irmão, Dom Pedro, e um primo, Dom Henrique, juntamente com cartas para o monarca português, cujo conteúdo se ignora. Sabemos que as cartas foram enviadas, não sabemos do paradeiro delas. Sabe-se apenas que Dom Pedro levaria a incumbência de pedir o envio de uma pessoa que, no Congo, superintendesse aos assuntos da justiça e da guerra, implementando o sistema português. Pouco depois, partia para o Congo Gonçalo Rodrigues com alguns missionários e recado de Dom Manuel para o seu homólogo africano. Uma vez mais, não se desconhece o que aí levava escrito. E não só se desconhece o que aí levava escrito, como não se sabe quais as informações que na volta ele terá trazido. No entanto, considerando o pedido que Dom Manuel I recebera e as decisões que a seguir iria tomar, presume-se que esta correspondência, delineava os pressupostos de uma cooperação mais substantiva. De facto, ainda no ano da chegada de Gonçalo Rodrigues a Lisboa, em 1511, partiria para o reino congolês com uma missão de relevo Simão da Silva, tendo o Dom Manuel I mandado redigir um regimento com instruções para a ação a executar. A operação, esmiuçada neste documento, principiaria com a apresentação de encomendas e saudações, ato diplomático que, como se faria, inclusive notar, apenas se destinava a reis e a príncipes cristãos, motivo pelo qual o Simão da Silva deveria advertir Dom Afonso I do Congo que a manutenção da fé católica lhe daria acesso à ajuda e favor de Portugal, cito, com muito boa vontade. Fim de citação. Seguir-se-ia a apresentação de uma carta de armas para que ele assinasse, ele, o rei do Congo, evidentemente, para que usasse e transmitisse à sua linhagem, como era timbre dos príncipes cristãos, além de escudos de armas para que os distribuísse pelos nobres do seu reino. O roteiro incluía o envio de um selo e respectivo sinete, com instruções de uso para mercês, privilégios e outros atos de relevo, um caderno com o rol de todos os oficiais da corte do reino e descrição dos respectivos ofícios para replicação do modelo português do local, bandeiras para a guerra e guião sobre como as usar, as ordenações do reino e um letrado para as ajudar a aplicar, sinos, retábulos, ornamentos e objetos de culto destinados à construção de uma igreja ou mosteiro, materiais para a edificação de uma casa onde o rei pudesse viver ao modo dos cristãos, oficiais mecânicos para ensinar os ofícios, marinheiros, cartas de marear, agulhas e astrolábio, animais, sementes, plantas e alfaias agrícolas e ainda instruções sobre o funcionamento do serviço da mesa da corte portuguesa. Evidentemente, a alimentação não podia faltar. Acrescia a isto tudo um lote bem recheado de presentes para o manicômio que incluía um espelho de Flandres, uma baixela de Málaga de Valença, panos da Índia, cadeiras guarnecidas de seda, malotas de seda de Bruges e, portanto, como se percebe, não era a Europa que então entrava no Congo pela mão dos portugueses, era o mundo. Sobre o próprio Simão da Silva recaía a incumbência da administração da justiça. Dom Manuel I concedia-lhe jurisdição cível e crime, recomendando-lhe prudência e rogando-lhe que tudo aplicasse, cito, em grosso modo. Evidentemente, nestes primeiros tempos, teria que ser forçosamente desta forma, não é? Teria arbítrio para proceder em conjunto com o manicômio, cuja presença era permitida em sede de juízo, podendo interferir nas decisões judiciais
para agravo ou alívio das penas em processos contra os seus vassalos e rematava, cito, que isto se deve agora, neste começo, fazer de maneira que não recebam escândalo e se meta em uso o mais decentemente que se pode fazer. Fim de citação. O que Simão da Silva estava, em suma, encarregue de fazer era pôr em prática uma confederação entre reinos. É possível que as características do sistema político que o Congo já exibia tenham impulsionado a formalização do processo confederativo, convencendo ambas as partes do seu putativo sucesso. Porquê? Porque o Congo era já um reino vasto, estruturado em províncias ou senhorios, administrados pelos membros da nobreza local, os mani, não é? Tinha já organização política definida, tinha sistema tributário consolidado, moeda própria, o zimbo, e a monarquia era eletiva, embora escolhida naturalmente por quem estava no topo do edifício clânico. A missão confiada a Simão da Silva excedia, no entanto, aquilo que eu acabei de expor. Na parte final do regimento, o monarca português deixava perceber as reais intenções por trás de tamanha solicitude. Em primeiro lugar, instruía-o a que intimasse o rei do Congo sobre a mercadoria que receberia se em suas terras se resgatassem escravos, dizendo que a não levara por saber que ele não consentia nesse trato, mas salientando que Portugal fazia despesa com as viagens e a carga que nelas lhe enviava, com o sustento do clero que aí missionava, com a mantença e os estudos dos familiares que tinha enviado para Lisboa, e rogava-lhe então que tratasse logo de carregar os navios com aquilo que o monarca local lhe houvesse de dar, tanto escravos como cobre e marfim, pedindo ao mani que os carregasse o mais abastadamente possível, principalmente de escravos, cito, de maneira que nós tenhamos ainda mais razão para fazer bem as suas coisas como fazemos. Fim de citação. E depois acrescentava-lhe uma coisa extraordinária. Porém, falando-lhe em nome próprio, sem mencionar que o que dizia fora o rei português que lhe o encomendara, devendo antes esclarecer que se algum objetivo este perseguia, era o aumento da fé, não da fazenda. Simão da Silva deveria ainda avaliar no Congo e nos reinos vizinhos a geografia, o quadro humano, os recursos naturais, os mercados, a capacidade do exército e o lucro anual que seria possível retirar das relações comerciais que aí viessem a ser estabelecidas. O regimento instruía-o, por fim, a apresentar a Dom Afonso I uma carta de crença que deveria assinar e enviar a Roma no sentido de formalizar a obediência ao Papa, como era costume entre todos os príncipes católicos. Dispunha-se a custear a viagem da comitiva e sugeria que a oração fosse feita em Lisboa pelo filho do soberano congolês, Dom Henrique, prometendo diligenciar a sua promoção ao episcopado, como efetivamente viria a acontecer, tornando-se Dom Henrique o primeiro bispo negro da África subsaariana. O presumível sucesso com que este regimento foi executado formalizou, no meu entender, um pacto confederativo. As suas grandes linhas, os seus princípios norteadores, ao nível político, administrativo, judicial e religioso, encontravam-se plasmados neste regimento e viriam a ser expandidos no futuro, merecendo destaque, por exemplo, o alvará que o rei Dom João III enviou em 1553 com autorização para o rei local nomear entre os portugueses um ouvidor-geral e a expedição feita pelo cardeal Dom Henrique, a 2 de outubro de 1564, dos decretos do Concílio de Trento. Portanto, o que efetivamente nos mostra que houve um consolidar, digamos assim, destas intenções plasmadas neste primeiro regimento. Ora bem, a palavra confederação, de raiz latina foedos e nira, que eu coloquei no artigo que saiu, que foi publicado na revista Mátria, esta raiz latina da palavra supunha um contrato de aliança e união com obrigação de estreita fidelidade. Tratava-se de um modelo perfeitamente enquadrado pelo direito. Os juristas do ius commune
distinguiam duas formas de união entre reinos: a forma aeca principaliter e a forma acessória. Os reinos ou províncias uniam-se sob o princípio aeca principaliter, ou seja, permanecendo cada um com a sua natureza e mantendo-se separados, embora regidos pela mesma lei. Já as províncias juntavam-se a um reino através de uma união acessória, isto é, tornavam-se um só reino governado pela lei e privilégios do reino ao qual se haviam unido. Alguns dicionários do século XVIII diriam sobre este modelo político-administrativo que os soberanos se confederavam não para se submeter, mas para se tornarem árbitros. Seria exatamente essa a expectativa que impulsionou a criação e manutenção deste pacto confederativo no transcorrer dos séculos, com algumas interrupções ocasionais, estruturando um quadro de relações insidioso, de domínio e de poder, de cooperação e de concorrência, que assumiu naturalmente dinâmicas dispares e envolveu agentes diversos. Em vários documentos relativos a diferentes cronologias, ficou patente a vigência desta confederação. Em 5 de maio de 1535, através do breve Summa Cum Jucunditate, o Papa reconhecia o Reino do Congo como cristão e a aliança espiritual firmada com Portugal, designando o Dom Afonso I como caríssimo filho em Cristo, é a designação utilizada na documentação pontifícia. Mais tarde, em 25 de fevereiro de 1588, Monsenhor Cesare Spasciani, núncio apostólico em Madrid, escrevia ao cardeal Montalto, secretário papal, referindo o envio do embaixador congolês ao monarca espanhol, alegando que com este estava confederado, cito, como sucessor do reino de Portugal. Fim de citação. Em 1595, a própria Embaixada do Congo declarava isto mesmo, quando se opunha ao processo de escravização de súditos do rei do Congo, referindo una convenzione onde tal se proibia, o tal regimento, não é? Portanto, o que estava expresso naquele regimento firmado com Dom Manuel. Por fim, e para se perceber o lastro temporal desta união e aliança, numa carta que em 13 de outubro de 1651 o cabido da Sé do Congo expedia ao Papa, recordava-se que os sereníssimos reis de Portugal eram confederados e protetores deste reino. E, efetivamente, foi ao abrigo deste pacto confederativo que Portugal apoiou os monarcas congoleses em variadas campanhas militares, invasões e ações de rebelião no transcorrer dos séculos, tendo ficado célebre a poderosa força armada liderada por Francisco de Gouveia Sotomayor, que socorreu Dom Álvaro I, restabelecendo-o no trono após ter sido deposto pelos Jagas, cuja missão incluía ainda a construção de um forte e fornecimento de militares para garantir a defesa do rei africano. A questão de ter sido rebelião ou invasão originou um longo debate na historiografia que opôs Thornton a Miller e Bontinck. Mas não foi menor a discussão em torno da possibilidade de o socorro português ter colocado o Congo numa posição de vassalagem com tributo a Portugal, posição defendida por autores como Filesi e Thornton, este considerando que o episódio significou uma humilhante submissão do Congo a Portugal. Estas interpretações, aliadas ao facto de autores como Vancina, Thornton, Hilton e Cécile Froment considerarem estas relações ora como a instrumentalização da Igreja na mediação dos interesses do Estado, ora como a ação de reforço do grau de centralização política, ora como reflexo de um Estado aberto a encontros culturais ocorridos em espaços de correlação, mas sem sofrer mudanças estruturais, revela que, no geral, ao não aludir sequer ao pacto confederativo, a historiografia não foi ainda capaz de compreender totalmente as raízes históricas desta relação e os princípios jurídicos que as regiam. Até porque, e é uma realidade muitas vezes ignorada, embora profusamente documentada, porque temos muitos documentos que nos falam sobre isso, em algumas operações da conquista do Reino de Angola, os portugueses também beneficiaram do socorro do exército congolês. Portanto,
efetivamente, este pacto confederativo tinha deveres e tinha direitos. É certo que não se tratou de um pacto absolutamente estável, moldado pelas conjunturas, suscetível às agências individuais, permeável às políticas de diversos monarcas, acabou por estar sujeito a várias incidências próprias de um jogo de poder complexo, feito de concórdia e de discórdia, que teve os seus avanços e recuos, mas cuja flexibilidade permitiu às várias partes envolvidas defender os respectivos interesses. Foi por considerarem que o Pacto Confederativo lhes atribuía a exclusividade no âmbito da política externa do Congo que os reis de Portugal interferiram em algumas eleições de sucessão, apoiando os candidatos que mais lhe convinham, obstruíram o contacto direto do Congo com a Cúria Romana durante quase 100 anos e defenderam sempre os seus direitos de padroado, por exemplo, nomeando em 1518 o primeiro bispo negro desse território africano, Dom Henrique, apesar do monarca congolês ter expresso por diversas vezes que o queria fazer, não conseguiu. Efetivamente, os monarcas portugueses conseguiram levar por diante os seus direitos de padroado. E, portanto, Dom Henrique foi nomeado bispo para a diocese de Útica, em Partibus Infidelium, portanto, bispo de Anel, e conseguiram os monarcas portugueses também criar em 1596 uma diocese em São Salvador de Mabanza, Congo, capital de um reino que não lhe estava politicamente subordinado. E, portanto, também conseguiram fazê-lo, apesar dos monarcas do Congo terem, por diversas vias e meios, tentado fazê-lo. Não conseguiram. Foram os monarcas, neste caso em 1596, em tempo de união das coroas, portanto, já no tempo dos Filipes. E nesse sentido, ia também a declaração emitida em 11 de outubro de 1577 pelo próprio Papa Gregório XIII, quando consultado acerca do direito dos monarcas portugueses nas Índias Orientais e Ocidentais, explicando que, por autoridade apostólica, o Reino do Congo, nunca subjugado pelos portugueses, era concedido ao poder e conquista dos reis de Portugal, notando que se colocava sob o título de conquista, cito, tem aqui a citação, colocava-se sobre o título de conquista não somente os reinos, províncias, ilhas, etc., ocupados pelos portugueses, mas também os impérios, reinos e terras por eles descobertos. E rematava: os impérios, reinos, províncias, ilhas, etc., apenas descobertos pelos portugueses e nunca por eles senhoreados, são designados pelos papas não apenas por conquista, como conquista, mas também como sob o poder, dictionis, dos reis de Portugal. Fim de citação. Ora bem, fica claro, parece-me, que nesta visão papal, ao identificar o Congo como sendo da conquista e sob o poder dos reis de Portugal, referia-se, evidentemente, à conquista espiritual, ao protetorado militar e à exclusividade comercial. De resto, no tocante a este território, a partir precisamente de Dom Manuel I, os monarcas portugueses intitular-se-iam apenas como senhores da conquista, navegação e comércio da Etiópia. Talvez por isso, no plano discursivo, sobretudo do lado congolês, se perceba uma tentativa de defesa da paridade entre reinos. Em 25 de maio de 1516, Rui de Aguiar, vigário de São Tomé, expedia carta a Dom Manuel I, onde afirmava que o soberano local considerava o rei português como o rei do Congo, tendo também o inverso por verdadeiro. E com efeito, nas cartas que expediria em 8 de junho de 1517 e de 25 de agosto de 1526, o monarca do Congo designaria Dom Manuel I de irmão muito poderoso, alegando que o seu reino era tão português e tão leal ao seu serviço. Mas da parte portuguesa também se colhem idênticas asserções. Na resposta a uma missiva do rei do Congo, exarada em finais do ano de 1529, em que lhe fazia saber, entre outras coisas, o seu interesse em adquirir um navio, o monarca do Congo queria adquirir um navio, queria possuir um navio, Dom João III declarava: muito me espanto, pois os meus são vossos. É uma expressão fantástica para perceber o quadro insidioso de relações que decorriam, enfim, neste período.
E, portanto, claro que entre os floreados da retórica diplomática, com as suas trocas de presentes e mercês, dádivas e contradádivas, nem sempre se dizia o que se pensava e nem sempre se pensava o que se dizia. Ao passo que, por exemplo, em 26 de julho de 1526, a regente Dona Catarina manifestava a Dom Bernardo I do Congo o desejo de que os portugueses aí residentes, cito, fossem tão leais aos reis do Congo como eram obrigados a sê-lo aos de Portugal. Fim de citação. Em 1607, o Conselho da Índia defendia, em pronúncia interna, que os portugueses não residissem no Congo, de modo a que não ensinassem aos naturais a milícia e o manejo das armas, e o monarca africano não tivesse vassalos brancos. Enquanto isso, os monarcas do Congo mostrar-se-iam determinados em equiparar-se aos seus confederados, tentando obter, por exemplo, insígnias das ordens militares ou solicitando ao sumo pontífice graças e honras que era costume conceder aos reis católicos. Quando as reivindicações não eram satisfeitas, não hesitavam em recordar aos seus homólogos portugueses o quanto lucravam naquele território de gigantescas proporções, cujo senhorio lhes pertencia insólidum, deles fazendo monarcas poderosos, como sugeria a intitulação que, ao jeito europeu, faziam de si próprios. Dom Afonso I, por exemplo, em carta dirigida ao Papa em 21 de fevereiro de 1535, dizia-se, cito, Rei do Congo, Imbungo, Cacongo, Engoio, Daquém e Dalenzaire, Senhor dos Ambundos e de Angola, da Quicima e Mussuru, de Matamba e de Moilo, e de Mucuzo, e dos Anzicos, e da conquista de Panzolumbo, etc. Felizmente colocou um etc, senão estaríamos aqui a noite toda a falar das intitulações do monarca Dom Afonso I, um claro exemplo de como havia uma tentativa de paridade, de seguir, digamos, os protocolos que eram seguidos, efetivamente, pela monarquia portuguesa. E porque lhes cabia a administração política ou económica dos seus reinos, não deixavam de tomar medidas quando os seus direitos eram conspurcados, opondo-se ao resgate clandestino de escravos nos seus territórios e nos que os rivais senhoreavam, contestando inclusive os processos de escravização dos seus vassalos e por vezes até dos seus próprios familiares. Muitas vezes eram os próprios a impulsioná-lo, também há que dizê-lo, como sabemos, e rejeitando muitas vezes e tentando reprimir efetivamente as ações de contrabando e comércio paralelo. Por seu turno, ciosos dos seus direitos de padroado, os reis de Portugal exerceriam controle religioso, defenderiam a exclusividade do comércio, obstruindo todas as tentativas de contacto entre os monarcas congoleses e terceiros, o que também, como sabemos, nem sempre foi viável. A Confederação seria, portanto, uma plataforma de cooperação permeável aos interesses insidiosos que lhe haviam dado origem. É evidente, por exemplo, que não houve uma transposição absoluta do sistema de relações políticas europeias para o Congo, nem este reino se reconfigurou à imagem de Portugal. Os monarcas africanos adequaram o que entenderam adequável, sendo este um processo quase sempre de avanços e recuos, de negociações e de improvisos, bem explícito, por exemplo, no testemunho de Dom Frei Manuel Batista, terceiro bispo do Congo e Angola, que em 1612 dizia, cito, aqui é tudo tão vário que de uma hora para a outra se muda tudo. Fim de citação. Pelas fontes se percebe, por exemplo, a ostentação por parte das elites congolesas de peças de indumentária concebidas com matérias-primas oriundas de partes remotas de outros continentes, o envio de familiares para estudar em Portugal, a criação de embaixadas permanentes em Lisboa, a partir de 1580 em Madrid e de 1608 em diante em Roma, submetendo as suas comitivas a viagens marítimas de longo alcance, cujo percurso incluía as ilhas africanas, as terras do Brasil e alguns pontos europeus. Conhecem-se soberanos que impulsionavam a criação de templos católicos, que pediam o envio de sacerdotes e objetos de culto, não enviando objetos de culto que eles próprios os construíam, ou mandavam construir, que diligenciavam no sentido da constituição de um clero autóctone e que tomavam medidas
que visavam a extirpação de idolatrias. Mas também há notícia de outros com fracas preocupações sobre estas matérias. Conservam-se registros de cristãos da terra que conheciam e cumpriam as suas obrigações religiosas, mas também evidências de que a maioria ignorava os rudimentos mais basilares do catolicismo. Sabe-se que os monarcas africanos imitaram os seus confederados em alguns rituais e cerimónias, mas continuavam a usar insígnias régias ancestrais, como o impud, o arrete alto, o pano de palma, que se recusavam a retirar no interior de templos sagrados ou no decurso de celebrações religiosas. Uma nota à parte para dizer que este aspecto foi um aspecto que originou questões bastante decisivas e polémicas entre os monarcas do Congo e os bispos, enfim, titulares da diocese, porque efetivamente quando assistiam às missas não retiravam esta insígnia real e, portanto, uma vez mais, os conflitos em torno do poder foram muito fortes, e efetivamente por isto, porque havia uma adesão, mas simultaneamente havia uma manutenção de práticas culturais e religiosas ancestrais. Além disso, as elites usariam simultaneamente os nomes de origem e simultaneamente outros portugueses. As práticas concubinárias e gentílicas da corte e das populações permaneceriam. Temos imensa documentação que nos fala sobre isso. Manter-se-iam lutas intestinas pelo poder, responsáveis por 10 sucessões em apenas 100 anos, o que é efetivamente significativo. Conservar-se-iam ações governativas ambíguas e arbitrárias, com a alteração das medidas lineares em proveito próprio, a apropriação de fazendas e a criação e encerramento súbdito de feiras e o aumento exponencial de preços. Do lado português, ações não menos contrárias e diversas, como eu disse, muitas vezes contrárias ao próprio pacto confederativo, fazendo muitas vezes crer aos reis do Congo que esse pacto lhes trazia mais ónus do que benefícios. Corrupção, contrabando, tráfico, traições, subornos, desavenças e usurpação de jurisdição, comportamentos imorais, poder discricionário e prepotência dos quadros ligados à administração e governo de São Tomé, não raro com esbulhos ao monarca congolês, conjuras e mesmo tentativas de regicídio. De tudo isto, temos relatos da participação de portugueses nas fontes. E se assim é, uma história destas, com dinâmicas tão distintas e que foi construída por agentes tão diversos, não pode ser feita de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas deve, ao invés, perscrutar em todas as direções. Olhar para as relações estabelecidas entre Portugal e o Congo e inseri-las no sentido único de um projeto imperialista que, através da conquista espiritual, pugnava por um domínio que largamente extravasava, como extravasou o campo religioso, é empreender um olhar unidirecional e eurocêntrico que não permite ver senão uma parte da realidade. Que não permite ver, por exemplo, que, através do Pacto Confederativo, Portugal se assumia como apenas um poder entre poderes ao nível dos reinos do Congo e Angola. Analisar o problema no âmbito do estabelecimento de um Pacto Confederativo permite ainda resgatar relações dinâmicas que suscitaram diversos tipos de interações, negociações, trocas e influências, onde a adesão concorreu e por vezes se misturou com a resistência. Os congoleses não foram, como por vezes se escreveu na historiografia, não foram peças estáticas do xadrez imperialista português. Aproveitaram as frestas de algumas portas para circular e contactar com o mundo. Reverenciavam o Pacto Confederativo e tiravam partido dele, tal como os portugueses dele se aproveitavam, mas não deixando de procurar ou deixar-se procurar por outras nações. Quando beliscar os interesses portugueses foi considerado vantajoso, e várias vezes o foi, não se furtaram ao contacto com espanhóis, com romanos, com holandeses, com zelandeses, indivíduos de outras nações, de outras etnias, de outras religiões. Nas fontes da diplomacia congolesa é bem perceptível que o Congo sempre procurou defender os seus interesses de reino político autónomo, não consentindo que externamente
aí fosse arvorada outra bandeira, a não ser a do catolicismo, religião global, que, não obstante tenha procurado em vão controlar, aí adquiriu dinâmicas locais, as mesmas que daí irradiou para outros territórios. Esta realidade aparece desenhada de forma muito clarividente numa das cartas constantes do Livro Universal das Navegações do Mundo, elaborada pelo cosmógrafo João Teixeira Albernaz em 1643. Enquanto Angola e Benguela são representados com estruturas fortificadas, onde se arvora a bandeira do reino português, símbolos de domínio territorial, o Congo apenas é retratado com uma vigorosa cruz, em frente da qual está um aborígene cristão ajoelhado em sinal de reverência. Sinal, uma vez mais, de independência política, mas adesão religiosa, um reino cristão, oficialmente cristão. E, portanto, como dizia há pouco, uma análise como esta atenta às múltiplas interações e conexões entre diferentes sujeitos e fenómenos, dispensando a estrutura hierarquizada e binária, transcende explicações lineares, rompe concepções dicotómicas e dilacera centrismos. Permite, no fundo, que os agenciamentos individuais e coletivos possam ser interpretados na diversidade de conexões, imbricações e interrelações, admitindo que o múltiplo, o diverso e o plural possam não ser exceção, algo extraordinário ou incomum, mas sim a forma própria das coisas. Trata-se de um tipo de leitura que, na minha perspectiva, não deve ser marginalizada, sendo, ao invés possível pô-la em prática, através de uma análise rizomática, uma epistemologia que recentemente propus, juntamente com um autor, com um colega brasileiro, num texto redigido e publicado recentemente numa revista brasileira, a revista Tempo e Argumento, que está online e, portanto, é fácil acesso para quem tiver naturalmente curiosidade e interesse em ler, e em suma era, no fundo, esta a tese que eu queria aqui trazer, uma análise rizomática, é uma análise atenta a estas conexões, a estas imbricações, e é uma análise que, no fundo, considera que a diversidade não é algo de extraordinário, não é algo de incomum, mas faz parte da própria natureza da história, e eu creio que necessitamos exatamente disso, trazer a complexidade da realidade histórica para a análise que fazemos. Muito obrigado.